Jesus. Seja bem-vinda, Amém. Adriana Reis. Amém, amém, amém. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com a senhora e as crianças? Tudo na paz, tudo na bênção de Jesus Cristo. Existem situações que querem roubar a nossa paz, mas não rouba não, porque quem deu a nossa paz foi Jesus. Amém. Formadores de paz. Eu estava vendo a pregação que o senhor está falando a respeito das palavras, né? As palavras têm poder. Está falando também do nome. O nome também tem muita questão na nossa vida. Tanto que os judeus, né, pastor, quando nasce uma criança, eles pesquisam muito que nome vai colocar na criança. Antigamente se colocava o nome das crianças assim: sol nascente, né? Estrela da manhã. Os nomes tinham significado, né? Aí hoje não se usa mais isso. Aí coloca um nome assim que aparentemente não tem significado, mas às vezes tem, né? Muito, mas às vezes tem. Agora, por exemplo, Tchutchuca, né? Ninguém sabe o que é Tchutchuca. Simone, pronto, Simone significa pecado, né? Aí, ou seja, você tem que essa conversa de nome, quem começou foi Deus, né? Deus pegou o nome de Abrão e transformou em Abraão. Quando que existiu o nome da Saraí, ele trocou por Sara. Por Sara. Né? Falou, a partir de agora vai tomar Saraí, vai chamar Sara. Por quê? É porque o nome tem influência imediata Abrão, na pessoa. Né? Lembra? Abraão. Automaticamente muda a sorte, né? E então os judeus trazem isso há muito tempo, não é de hoje não. Isso vem de muitos e muitos anos, né? Então é o seguinte: quando você for colocar o nome de um filho, de alguém, pense, né? Por exemplo, Alegria, no caso Petros, Pedra, né? Pedro, né? Giovana, presente de Deus. E aí, ou seja, você pesquisa os nomes, e se houver alguma coisa errada no seu nome, você pode mudar também. Tanto mudar o nome como acrescentar alguma coisa que pode mudar a sorte, né? Sim. E o senhor estava falando também sobre o poder das palavras, né? Que às vezes a pessoa, como é que fala? Se brigar, não madiz, né? Não jogue praga, não rogue praga. Não é o que o senhor falou também nessa pregação? Todo mundo briga com todo mundo, né? Quem nunca brigou, por exemplo, começa da gente mesmo. No caso, sempre há uma discussãozinha entre você e sua mãe, né? Eu e minha mãe, eu e Alcione. A gente sempre tem na vida assim, é normal, né? Mas aí quando se parte para amaldiçoar, aí é outra coisa, né? Por exemplo, às vezes um irmão com outro irmão, todo mundo, eu vou dizer uma coisa para você, Adriana Reis, todo mundo discute com todo mundo, né? Sempre tem assim uma discórdia, às vezes um membro da igreja discorda com o pastor, né? E nem por isso maldito pastor, maldito membro, não. Às vezes o cara discorda. Adriano, eu não concordo com isso. Não, eu também não concordo. Mas depois a gente chega num patamar, né? Mas nem por isso deve ser a desculpa para se amaldiçoar. Eu desejo que você sofra. Eu desejo que você morra, né? Inclusive, Adriana Reis, eu já orei para alguns demônios. Né? Eu já orei para expulsar alguns demônios. E quando eles se manifestavam assim: eu quero que ela morra. Eu quero que ela sofra. É a vontade do demônio, entendeu? Profetizando. Os demônios profetizam também, né? Sim, né? Eles precisam de comida, né? Precisam de comida. Então é o seguinte, por exemplo, é impossível a gente viver 30 anos dentro de uma igreja sem ter nenhum arranca-rabo com ninguém. O ser humano... Correto. Aí vamos dizer, um irmãozinho discorda com outro irmão, aí já vai amaldiçoando. Não, rapaz. Eu não concordo com você, você está errado, para mim você está errado, mas eu não vou amaldiçoar você. Você está entendendo?
Por estou exemplo, a mãe compreendendo. tem uma filha, então a filha tá rebelde. Eu tava na fila do banco, né? E a mulher contando pra mim que começou a namorar com 12 anos, com 13 anos já fugia com o namorado, e com 15 anos foi mãe, e eu ouvindo, né? E ela lá. Porque tem gente que conta a vida toda na fila, né? Na fila a gente já fica sabendo. Eu lá ouvindo. E ela, meu amigo, eu namorei demais. Namorei, mas depois que eu casei, aí fiquei só com um cara mesmo. Mas eu namorei demais e aí ela falou tanto que ela esqueceu o que ela falou. Aí lá na frente começaram a falar de filhos. Aí ela falou, negócio de filho. Aí falou uma palavra maldita, né? Negócio de filho. A minha filha só pensa em namorar. Não quer estudar. Foge com o namorado. Olha, escuta bem, eu escutando. Foge com o namorado. Olha, chega de meia-noite. Eu digo, minha filha, você viu algum livro? Minha filha, e ela não passa de ano. Eu fui falar com a professora, ela falta 3, 4 vezes por semana. Meu Deus do céu, esse negócio de ter filho não é futuro. Ela dizendo, né? Aí eu olhei pra ela e disse, dona Maria, eu tô ouvindo aqui a conversa da senhora, mas vou dizer uma coisa pra senhora, sua filha é igual a senhora. Aí todo mundo da fila se acordou e riu, né? Ela disse, não, sim, mas vem cá, vamos discutir nós dois. Eu chamei ela, né? A senhora disse que namorava, fugia com o namorado, dava trabalho à sua mãe, aí agora sua filha foge com o namorado, não vai pra escola. Não, mas eu fugia, mas eu estudava. E a senhora conseguiu se formar? Ou seja, a filha é igual a ela, né? Então é o seguinte, nós temos muitos motivos, podemos ter muitos motivos para discordar com alguém, mas devemos ter cuidado para não amaldiçoar. Então, se você não gosta de uma igreja, saia, vá para outra. Mas não precisa estar lá, maldita, essa igreja vai fechar, tu vai ver, o pastor vai cair, né? Não precisa não. E outra coisa, quem abençoa, come junto. E quem amaldiçoa, também come junto, né? Não pense que o cara amaldiçoou, alguém morreu e ficou por isso mesmo, não. Porque... Não, isso é um espelho, né, pastor? Eu não entendi. Isso é praticamente um espelho, né? É uma colheita. As palavras, elas vão, fazem o que tem que fazer e voltam. E voltam para quem lançou elas. E elas voltam trazendo consigo o resultado. Então, se for uma palavra de morte, a palavra de morte vai e volta, entendeu? Com morte. Se for uma palavra de vida, vai e volta trazendo vida. Eu também acompanhei um caso. Eu também acompanhei um caso de uma mãe e de uma filha, bem de perto. E a mãe dizia toda hora que a filha não tinha sorte no amor, não tinha sorte, fulano não tem jeito. E até hoje essa mulher está meio perdida. Até hoje, ela tem quase 50 anos hoje, e ela está meio perdida, ela não sabe com quem ficar, e quando fica não sabe. Ou seja, aí a mãe fica dizendo, tá vendo, eu não disse que fulano não tinha sorte? Tá vendo, eu não disse? Já a outra filha, ela não fez isso com a outra. Aí a outra filha é bem casada, o marido tem carro, tem dinheiro, né? E aí ela fica desfrutando dos benefícios da outra filha. E quanto mais amaldiçoa essa outra, a outra, ela, fulano tem sorte não, fulano, e quanto mais ela diz, mais a coitada afunda, né? Então, é aquela coisa que o senhor tinha falado, né, na pregação. A macumba do crente, as palavras de maldição do crente é pior do que uma macumba, né? O senhor tinha comentado sobre isso. É pior. E você viu aquele vídeo sobre os perigos da oração? Vi, vamos orar comigo. Eu vi até eu já tinha visto esse vídeo, eu achei até engraçado uma parte, pastor, que o senhor fala assim, que o irmão falou assim, pastor, todo homem que eu oro morre, que eu oro junto morre. Aí, vamos ali, pastor, vamos ali orar comigo, vamos orar comigo. O senhor falou, opa, mas eu vou orar aqui com o irmão. Eu achei até engraçado essa parte. Eu vou entrar nessa nada, todo mundo que o cara ora morre. Aí vai botar a mão na minha cabeça e vai orar comigo? Não, quero não. Eu achei muito engraçado isso. E nesse negócio é muito perigoso isso, né? Ore por mim. Às vezes você não sabe o coração da pessoa.
A gente não sabe o coração das pessoas. E, eu tô passando por uma dificuldade assim, assado, ora por mim. E a pessoa fala assim, mas eu já sabia mais ou menos isso mesmo que ia dar. É outra coisa, pedir oração a pessoas erradas pode piorar a situação, entendeu, Adriana? Pode piorar, que aí a pessoa, em vez de orar para a coisa se resolver, vai orar para se desmantelar mais ainda. É melhor ficar no silêncio, né, pastor? É melhor ficar no silêncio. Como você faz? Se você pede, se eu chego para Adriana Reis e digo, Adriana Reis, por favor, ore por Chiquinho, né? Então eu tô dando legalidade, ore por mim. Então eu tô dando legalidade para Adriana orar do jeito que ela sabe. Aí se a Adriana for uma mulher de coração bom... Não falou uma coisa muito importante aí, quer ver? Eu vou só parar aí para mim não esquecer. Vamos voltar só um pouquinho. Se eu disse assim, vamos supor que eu falo assim, Adriana, olhe por Chiquinho. Existe muito disso, da pessoa falar assim, pastor, o senhor sabe disso, pastor, porque o senhor é pastor e atende milhões de pessoas. Pastor, olhe por fulano de tal que está com ciúme danado de ciclana. Mas ciclana pediu? Fulano pediu? Aí você vai estar entrando num campo que não lhe pertence. Perigoso. É muito perigoso. Pois é, e as pessoas, eu tenho certeza que o senhor colocou essa pregação, muitas pessoas viram, mesmo assim continuam falando, pastor, por favor, ore por fulano de tal, que está acontecendo isso, mas o fulano de tal pediu. Exato. Então, aí às vezes só tem legalidade se essa pessoa que pedir oração for parentes ou fulano de tal realmente pedir. Porque se a pessoa não pediu, tô vendo que tá passando por uma dificuldade, mas ele te pediu alguma coisa, ela tá te pedindo alguma coisa, não está vindo pra mim conversar comigo, porque às vezes a pessoa vai conversar com outra pessoa, reclamar da vida dela, reclamar porque tá acontecendo isso não significa que ela tá pedindo pra você orar por ela ou por ele. Isso aí é interessante. A pessoa está conversando, está contando um problema, está reclamando, mas não está pedindo. Isso não significa que a pessoa está pedindo para você orar. Porque tem pessoa que realmente gosta de falar do problema dela, do que está acontecendo na vida dela. Ai, mulher, ou homem, está acontecendo isso na minha vida, eu estou preocupada. Mas isso não significa que a pessoa falou para você, vamos sentar juntas, vamos fazer oração comigo. Ou então, você conhece algum bom pastor, ou você conhece, a pessoa não está te pedindo, então saia, porque isso é uma guerra. O senhor concorda comigo, pastor, ou não? Se eu estiver falando também, o senhor pode falar, não, Adriana, mas tá certo. Então é o seguinte, se é uma guerra, não se meta numa guerra que não foi chamado. Outra coisa, fenômeno da transferência. Fenômenos que podem acontecer com a oração. A oração tem seus perigos também. Porque, por exemplo, fenômenos que acontecem na oração. Fenômeno da transferência. Você vai orar para Jesus curar a pessoa, você não vai absorver o problema ou a doença da pessoa. Ou seja, já houve muitos crentes que foram orar e por algum motivo a doença da pessoa pegou nele, né? Ou o problema começou a seguir ele. Então chama-se fenômeno da transferência. E também já houve ao contrário. O irmão chegou para mim e disse que o pastor estava doente e ele foi lá para o pastor orar por ele, e quando o pastor botou a mão na cabeça dele, a doença do pastor passou para ele. Foi. Aí eu disse, que é isso, irmão? Ele foi, pastor, eu tô doente e o pastor ficou bom. Aí eu digo, aí eu não sei de nada, né? Não, mas o que eu posso fazer? Eu digo, vamos orar para isso ir embora. Agora, chama-se fenômeno da transferência. Existe isso, e também já vi crentes ficando endemoniados mesmo. Missionária foi orar pelo um cara que estava possesso, ninguém pediu para ela orar, e ela insistiu e meteu o cacete, e Jesus está lá. Aí chegou uma hora que ela, no fogo dela da oração, ela disse, esse rapaz é fraco, eu sou forte, vem contra mim. E o demônio começou a entrar dentro dela. O demônio começou o demônio começou a entrar dentro dela, e eu conversando com ela, ela estava conversando normal, de repente ela fazia, o que foi? Né? Eu não vou nem dizer o nome dela, que fica chato, mas eu digo, gente. Aí ela dava um tipo assim de um diferente de repente, sabe? Aí eu disse, o que foi isso, missionário? Ela disse, não, é porque eu tô numa guerra contra o demônio. Eu digo, de quem? Aí ela, não, do irmão ali e tal. Sim, aí como é que foi? Não, é porque o pobre lá, coitado, é fraquinho, mas eu sou forte. E eu desafiei o demônio.
Aí ela fazia assim, de repente, era até engraçado. De repente ela dava um. Não, mas eu acho que ela não notava, não. Eu digo, a irmã tá se sentindo diferente, não. Ela, só um pouquinho. Eu digo, oxê, o bicho tentando entrar dentro dela. Aí eu digo, oxê. Aí eu digo, não, irmão, não faça isso não, pelo amor de Deus. Aí foi aonde a gente fez um exorcismo na missionária. Ou seja, a missionária foi se meter com um rapaz que estava endemoniado, sem ninguém chamar, sem ninguém pedir. Pegou briga com o demônio, ainda disse que era forte, que o demônio viesse contra ela e não contra o rapaz. E o bicho aceitou lá, né? E ela começou a manifestar esse... de repente, né? Então, ter cuidado. E também já houve também, por exemplo, pastores que inclusive entraram em contato comigo, pegaram briga com centros espíritas de graça e se deram mal, né? Então, se deram mal por quê? Os bichos ficaram puxando a perna dele, essas coisas de noite, né? Mas o centro espírita lá, mãe não sei de quem, pai não sei de onde, não chamou ele pra briga. Você tá me entendendo? Então, olha, pastor, é aquele negócio, né? Isso que o senhor estava falando. Eu falei com o pastor, pastor, eles vieram contra o senhor? Não. Eles investiram contra a sua igreja? Não. Eles estavam atrapalhando o culto? Não. Cada um na sua. Não, pastor, isso é cada um na sua, pastor. Aí o senhor se meteu numa coisa que não foi chamado, pastor. Aí ele disse, ele é da Bahia, né? Ele dirige uma igreja lá na Bahia. E eu tô orando por ele, ele me pediu, eu tô vendo como é que eu posso ajudar ele. Ele ficou com um corpo assombrado, né? Um corpo assombrado. E às vezes, pastor, sabe, dependendo da pessoa, não estou dizendo o caso do pastor, mas dependendo de uma pessoa, nem da missionária, se a pessoa ela não tem eu quero ajudar fulano porque está passando por uma dificuldade, isso é muito perigoso. A pessoa não tem nem o sacerdócio, nem nada, e se garante só no poder da oração que ela tem, isso é perigoso. É perigoso, tem seus perigos. Por isso que a igreja católica, não é todo padre que faz exorcismo, é somente os padres exorcistas que estudam, que oram por isso. Então, também, não, porque eu sou clientinho do Reteté de Deus, pois vá, irmão, não tem problema, vá. Agora é o seguinte, a nossa alerta aqui... Como fala, né, a luta não é carnal, a luta é espiritual, não é, pastor? E você também não pode comprometer a sua vida, a sua família, por ninguém. Ou seja, você tem que ter cuidado aonde você pisa. Exemplo, vou usar um exemplo bem rápido. Alguém chega e tem um soldado Chiquinho. O soldado Chiquinho da cidadezinha, daquela cidadezinha aqui, bem pequenininha, né? Que tem muito na Bahia. Aquela cidadezinha que o cara entra e tem uma placa, seja bem-vinda. Quando o cara vira, atrás da placa tem, volte sempre. Na frente, seja bem-vinda, atrás da placa, volte sempre. A cidade é tão pequenininha. E aí, o cara diz, ô seu soldado Chiquinho, tem uns cabra dentro da casa ali. Os cabras parece que não é daqui não, parece que é um ladrão. Aí Chiquinho pega um 38 velho com 4 balas. Aí, eu vou lá agora. Só que esses caras que estão lá são assaltantes de banco. E aí? Quando o Chiquinho chega com 38 velho, os caras estão com escopeta, com 12, com... Aí, meu amigo, ele lascou. Então a gente tem que saber quem é esse cara, onde é que eles estão, são quantos, tal. Não, vamos esperar reforço. Peraí. Porque você não sabe, você pode encontrar um bocado de... você pode encontrar um bocado de maconheirozinho, só fumando uma maconhazinha, que quando você fizer pei, eles correm. Mas se for lá assaltante de banco, chega o cara faz pei, aí eles apontam 12, escopeta, tudo pra você, lascou, acabou. Então, você tem que saber onde é que pisa, o que é que você vai fazer. Nem Jesus expulsou os demônios do mundo todo, então cada um que expulse da sua própria vida, né? E se tem alguém que é exorcista, que seja, mas tenha muito cuidado. E outra coisa, evitar lugares onde se invoca muito essas coisas, porque uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu nunca manifestei na vida, mas fui para aquela igreja na esquina, sim, lá a igreja não sei de que, não sei da onde, sim, aí lá eles ficam, Pombagira, tranca a rua, preto velho, manifesta agora, manifesta, vai, manifesta. Aí ela manifestou. Aí eu disse, não, rapaz, porque se chamar demais, mesmo que o cara não tenha, vem. Né? Então,
Tem que cuidar também com aqueles grupos que ficam chamando isso todas as horas, bota a mão na cabeça da pessoa, aí fica, manifesta aí, Gosta disso, né? manifesta aí. Tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta, o showzinho, mas olhe bem, tenha muito cuidado, porque tem lugares espiritualistas, seja evangélico ou não, que se o cara não tiver demônio, eles puxam e botam dentro, né? Então, tem cuidado com transferência. Às vezes a mulher bem casada vai orar por outra que não é bem casada e acaba tendo problema no casamento. Isso é um alerta. Eu não estou querendo fazer você parar de orar. A Bíblia diz: eu quero que os homens orem em todos os lugares, mas nesse caso pessoal, você deve orar se tiver legalidade, se alguém te pedir, né? Se você tiver alguma legalidade. Se você não tiver, fique na sua, né? Fique na sua, pode jogar uma palavra de bênção, ou seja, Chiquinha tá brigando com o Chiquinho, Deus vai ajeitar, eles vão melhorar. Aí é uma palavra de bênção. Mas se meter, interceder, pegar briga com algo que você não sabe quem é, como é, então tenha cuidado, né? Perigoso. Sim, é muito perigoso, sim. Né? Então, oração contrária também. A oração contrária, se você não concorda com algo, diga que não concorda e pronto. Não precisa ficar orando contrário, não. E se alguém ora contrário, fuja dessa pessoa, que a oração dela é macumbeira. Tem pessoas que me dá nojo a oração delas. Jeová, desce a mão, Jeová. Desce a lenha, Jeová. Vai, Jeová, mostra que tu é Deus. É umas orações assim, meio ferina, né? É umas orações que não servem para sarar, mas serve para ferir. Se acontece alguma coisa, a primeira coisa que ele fala, não falei, isso foi o que Jeová fez. Exato. Então, existem coisas independentes de Deus. Por exemplo, já houve casos de eu acompanhar, né, pastores brigando com a direção, e a direção da igreja ajuda o pastor, mas amaldiçoa o dinheiro, né? E então ele pega esse dinheiro, compra um carro e o carro vira várias vezes com ele, quase mata, né? Então, não é Deus no meio, é a própria energia dos homens, entendeu como é a coisa? Então, a oração nem sempre é dirigida a Deus. Às vezes a oração é uma invocação do mal, né? Às vezes a pessoa, às vezes um pastor, acontece isso, o irmão recebe uma bênção. Isso é coisa do irmão e Deus. O irmão diz para Deus: olha, se eu receber uma bênção, eu vou dar um carro ao pastor, tá? Um exemplo. Aí o irmão recebe aquela bênção, mas o irmão não sai contando: olha, eu prometi a Deus, ou eu fiz um contrato com Deus. É coisa dele e Deus. E aí, quando é assim que acontece, ele vai e compra alguma coisa que ele já tinha prometido que ia comprar, porque era um acordo entre ele e Deus, e dá para o pastor. Nessa coisa toda, o pastor recebendo um carro ou recebendo alguma coisa, outro irmão que vê que não está nada sabendo da história, ele pensa: ué, mas o pastor está bem assim? Sim. E aí começa a crescer uma certa inveja. Não sei se o pastor está entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu estou entendendo. Agora, por exemplo, se alguém faz algum voto a Deus, cumpra. Agora não precisa sair contando para todo mundo, não. Porque lembra que Sansão perdeu as forças porque contou, né? E não é só Sansão, não. É muita gente, né, que contou. É o segredo, né? A importância do segredo. Quando Jesus Cristo ele foi ao monte e ele pediu para os discípulos orar, né, que ele pedia para os discípulos orar, e olha que ele foi em oração lá no monte. Ele não encontrou lá Satanás, o Satanás não falou: olha, se me prostrares, não foi isso mesmo, pastor? Foi, a história? Foi. E olha que ele foi em silêncio. Imagine se conta. E outra coisa, contar dá autoridade. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu tinha 17 anos, eu sempre quis casar muito cedo. Eu com 17 anos eu já tinha casa, eu tinha todas as panelas que tem numa cozinha, eu tinha, né, todas, cama, né, mesa, tudo. Com 17 anos eu já tinha casa para casar, mas ninguém sabia que eu tinha casa, era minha e Deus, né? Aí tinha uma menina na igreja que eu até contei um exemplo aqui na rádio. Tinha uma menina na igreja que a gente ficou encantada por ela encantada com a gente, e eu fiquei me engraçando dela, ela se engraçando da gente, né? Ela disse: pronto, eu vou namorar com ela e vou casar, né? E aí ela contou para um amigo dela que trabalhava comigo, né?
Ela contou, ah, eu tô me engraçando de um evangelista, Joilson, né? Aí o cara, quando chegou na firma de manhã, a gente tudo sentado, eu no meio dos outros, aí o cara disse, ei, tu tá namorando com fulano, é? Aí eu disse, tô namorando. Aquela rapariga, aquele já transou com os céus e a terra. Mas rapaz, mas até é bom que agora ela se converteu, né? Mas aquilo, meu amigo, aquilo é uma máquina. No momento que ele elogiava, dizia que ela era uma máquina e tal. Ele amaldiçoava. Ele amaldiçoava. Ele dizia, aquilo, meu amigo, aquilo ali transa com 10 homens, não tá nem aí. Tá, eu olhando assim. Mas isso foi tão pesado, na época eu era jovem, eu não sabia lidar com isso, que eu disse, não, eu não vou querer essa menina mais não. Eu me desinteressei dela, né? E ela chorou e tudo, me procurou e tudo. E por isso, por esse amigo dela, a gente não continuou o namoro, né? Então, esse amigo dela aí, ela contou que tava namorando comigo e contou pro diabo. Esse amigo dela era o diabo, né? Porque ele investiu assim, ele era um tipo de elogio prejudicando, entendeu? E quantas vezes uma pessoa faz um elogio pra gente prejudicando. Exato. Então, você faz qualquer coisa espiritual, você quer dar uma cesta básica, quer fazer um voto, faça. Faça porque existe leis. Quieto. Agora quieto. Né? Quieto. Tá lembrado daquele caso do cara que tinha oração, que bala não pegava? Se ele tivesse quieto, até hoje ele tava vivo. Mas foi falar besteira, aí alguém faz a oração com a bala na boca e tal, aí quebra o encantamento, entendeu como é a coisa? Então, oração contrária. É oração contrária, exatamente. Então, tem algumas particularidades que convém somente a você. Convém, você é um sacerdote, se for um sacerdote sábio, né? Então, convém ao sacerdote. O sacerdote também é o seguinte, preste atenção. Se tiver algum pastor me ouvindo, a gente tem que ouvir as coisas e ficar para nós. Tem coisas que eu sei que a Alcione não sabe. Também não convém para ela. Tá entendendo? Não escondo nada dela. Nada. Nem celular, tudo aberto. Não tem nada escondido da minha esposa. Mas tem coisas que convém somente ao sacerdote. Não adianta o sacerdote ficar sabendo de qualquer coisa e sair contando a vida dos outros, né? Então, e não se admirar com nada, ou ignorar, porque o ser humano é cheio de problemas e a gente tá para resolver os problemas mesmo. Imagina se um médico se admirasse da doença das pessoas. O cara é médico, faz exame de próstata. E, eita, você tá com próstata? Não. Ele tá ali para fazer isso mesmo. Então, o sacerdote, ele tá para ajudar quem cai, para levantar quem tá caído, a orientar, né, a conversar sobre todos os problemas, mas não conversar com outras. Eu já conversei com muita gente, sacerdotes, e nessa conversa com os sacerdotes, eu percebi que alguns sacerdotes, eles não têm a porta. Eles sabem, e o que eles sabem, todo mundo sabe. Entendeu? Então, o que convém a você, convém somente a você. Então, se faz um voto, se faz um pacto, convém a você. E sobre a oração, realmente. Na Bíblia está cheio de votos, né? Está cheio de pactos. Se a gente começar a estudar bem a Bíblia, ela é cheia de votos e cheia de pactos. Alô? Eu tô ouvindo. Não é, pastor? Na Bíblia ela é cheia de pactos. Inclusive, quando o rei Salomão fala tanto assim no templo, né, de Salomão, o templo dele foi um voto, né, e foi um pacto. Eu achei muito interessante o senhor lançar o voto do tijolo. Achei muito interessante, porque esse voto do tijolo, se a gente for verificar e comparar com a Bíblia, nada mais é do que a prosperidade na vida da gente, né, do mineiro do tijolo. Esse pacto do tijolo é porque é o seguinte, a gente não vai ficar esperando o mercado comum europeu melhorar, a guerra do Iraque, não sei o que lá. A gente tem que prosperar independente de qualquer coisa.
correto, eu acho. Eu Porque gostei muito desse voto. A pessoa faz antigamente existia um oráculo, a Bíblia fala que fala sobre os oráculos de Deus. Então, alguém construiu um oráculo, esse alguém era próspero. O templo era um símbolo de prosperidade. Correto, então, pessoa, isso, né? Vamos fazer isso em nome de Jesus para prosperar quem participar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Até porque, amém. Até porque, pastor, eles sempre tem na Escritura fala, é dando que se recebe. Né? É dando que se recebe, tem tudo a ver esse voto do tijolo. Eu amei esse voto do tijolo, né? Porque eu quero prosperidade para minha vida, mas é dando que eu recebo. Isso aqui eu acho. Também, se eu estiver errada, me ensina. Amém. No caso, existem vários mundos, né? O mundo da matéria, o mundo do espírito, o mundo da alma. Se a pessoa quer prosperar no mundo da matéria, tem que haver um voto ligando a matéria. A matéria, exato. Lembra-se que quando Lúcifer foi fazer um voto com a Eva, ele não foi assim, oi Eva, tudo bem, deu um chá, deu um X para Eva. Não, tinha um fruto no meio, tinha algo material no meio. Tinha algo a ser dado, tinha algo a ser recebido. Né? Então, quando se fazia votos a Jeová, também tinha bois, tinha pomba. A pessoa não podia oferecer um boi a Deus, que é caro, então oferecia uma pomba. Mas quando nascia uma criança, né, isso aí a gente costuma fazer isso na família. Nasce uma criança, então a gente dá uma oferta, dá um dízimo, uma oferta, porque isso é bíblico. E isso faz parte da matéria. Se a pessoa quer ser abençoada na matéria, tem que agir também na matéria. Oh Deus, me abençoa e nada. Então tem que saber fazer um voto. Porque Lúcifer podia dizer, não, vamos conversar aqui, Eva. Tudo bem, Eva? Como é que vai tu? Tudo bem? Como é que vai tu? Tudo bem? Como é que vai tu? Tudo bem? Se a gente está olhando lá, a gente pode perceber também que os votos, né, quebra a maldição. Quebra. Se eu quero ser livre dessas maldições, eu tenho que fazer alguma coisa pro próximo, até porque é o segundo mandamento, né? É amar a teu próximo acima de todas as coisas. Você sabe que o homem, um dos homens que mais fez voto pesado foi Salomão. Salomão, num dia só, Salomão matou mais de 3.000 bois. É isso mesmo. Você sabe o que é 3.000 bois? É boi que dá pra minha cidade todinha comer durante uma semana. Olha que é boi. É boi, olha, 3.000 boi, vamos botar 1 tonelada cada boi, são 3.000 toneladas de carne. Olha que é boi. Né? Fora carneiros, bodes, ovelhas, que ele também matou no mesmo dia. Nenhum voto que ele fez, que ninguém sabe qual foi o voto que Salomão fez, mas sabe-se que os sacerdotes se revezaram para matar todos esses bois, e ele chamou todo mundo para comer a carne, né? Porque o boi oferecido a Deus, se matava o boi e se comia a carne, né? A carne era comida, né? Então Jacó também fez, inclusive Israel está debaixo de voto, né? Israel está debaixo de voto. O voto de Israel. Né? Até para proteger, né, pastor? Até para proteção, né? Exato. E com fé no Senhor Jesus Cristo, você pode fazer um voto a Deus e dizer: eu faço para prosperar, para minha lojinha vender, para eu conseguir um novo trabalho, e consegue. Pelo poder de Deus, consegue. Porque isso, na verdade, é aquela coisa. Se a pessoa for trazer aqui para a Terra, muitas pessoas não entendem isso, mas vão tentar entender, porque eu até concordo que para mim também tentar entender isso do início foi difícil. Isso a gente vai passando, vai tendo experiência, vai aprendendo e vai compreendendo e sabendo por que tem que ter esse voto. Né? Primeiro, o voto é bíblico, né? Vamos comigo, pastor. É a lei do voto, né? A lei do voto. Agora, o voto é bíblico e o voto é livre. Pode ser feito com Deus, com demônio, com pessoas e pessoas. Isso. Então, vamos lá. Fizemos um voto. Tá, eu quero um voto de prosperidade. Muita gente hoje, né, nesses dias que nós estamos vivendo hoje, quer um voto de saúde, voto de prosperidade. Porque a prosperidade não é só dinheiro, não.
É A tudo. prosperidade O cara tem um amor na vida, é uma por prosperidade. exemplo, eu quero ser pai. Isso é uma prosperidade, né? Eu quero um voto que eu quero ser um filho. Agora, Então, trazendo para prática, aqui em Campina Grande tem um homem que tem um pacto com o demônio, todo mundo sabe. E ele é podre de rico. E os filhos dele são podre. Ele é podre e o filho é podre. Né? Olha, ele tem várias empresas, e as empresas crescentes e lucrativas. Agora ele já está velho, quase morrendo, mas os filhos já estão podres de rico, né? E o irmão falou para mim, fulano fez um pacto com o diabo, viveu a vida toda rica, né? E eu fiz um pacto com Deus e até agora não recebi nada. Eu digo, o que você deu para Deus? Deu uma galinha para Deus? Não. Porque esse cara que fez o pacto com o demônio, ele mata um boi toda semana. Toda semana, o bruxo dele ganha 10 mil reais por mês. E ele mata um boi cevado toda semana. Os empregados vão na fazenda dele comer o boi que o bruxo mata. Então, olha bem a parte material. Isso ele começou lá atrás com um bodezinho, né? E foi aumentando. Hoje é um boi desse grande. Agora ele lucra milhões. Agora, vamos para o nosso irmãozinho. Por que o irmãozinho foi um voto com Deus e até agora não recebeu? O cara não deu um centavo. É só de palavra. Me abençoa, eu quero ficar rico. E me abençoa que eu quero ficar rico. Não existe. Eu quero e eu não dou. É dando que se recebe. Não é uma troca? É uma troca sim. Porque é o seguinte, Israel fez um voto com Deus. Deus aceitou esse voto e nasceu o Messias em Israel. Israel deu ao mundo o Messias e Deus deu riqueza para Israel. Pronto. Deus não está devendo nada à nação de Israel, nada. Porque Deus deu o que eles pediram. Agora eles tiveram que fazer a parte deles. Quando a gente pensa em prosperidade, em novo serviço, em uma das coisas para dar certo é a gente fazendo a nossa parte primeiro. Porque Deus fala assim, ó, faça a prova de mim. É Ele que fala, faça a prova de mim. Então, se eu, Adriana, por exemplo, eu der a minha parte mesmo, eu posso cobrar Deus. Senhor, o Senhor falou para mim, faça a prova de mim. Mas a partir do momento que eu não dou nada, como é que eu posso falar para Ele, faça a prova de mim? Como é que eu posso... Você tá certo. Como é que eu posso ver que Ele falou, né, o Senhor... Não, eu não sei, eu posso até estar errada, né? Mas, pastor, se eu estou fazendo um contrato com o pastor, por exemplo, um voto com o pastor. Pastor, eu quero que o senhor vai lá no monte, tá? Mas aí é que tá. O senhor já gasta a sua gasolina para ir lá no monte, tá? Irmãos, não ficam bravos comigo, não. Eu não estou brigando com ninguém, não. Por favor, nós somos irmãos inteligentes, nós somos irmãos abençoados, e nós somos irmãos que conseguem ver a luz no fim do túnel. Então não tem motivo para os irmãos, de repente, querer ficar chateado comigo pelo que eu estou falando. Mas pastor Joilson já vai lá no monte, né? Já vai com a gasolina dele. Já sobe um monte, que subir aquele monte. Para quem subiu aquele monte, sabe que aquele monte não é fácil. Ainda mais no calor de 40 graus. Não é fácil subir aquele monte, não. Estou falando besteira, pastor? Se eu estiver falando também, o pastor pode falar, Adriana, não é bem assim, né? Mas o monte, é difícil subir aquele monte. Eu subi aquele monte, 40 graus, não é fácil, tá? E da casa dele até o monte também não é perto. Então, ora por mim, pastor. Eu sempre peço, ora por mim, pastor. Tá, mas o que a Adriana tá fazendo também? Porque eu também tenho que fazer a minha parte como membro. Para ser abençoada, eu tenho que fazer a minha parte para minha Adriana ser abençoada. Para minha Adriana ser próspera. Ai, pastor, tá chateado comigo, né? Fica não. Não, mulher, chateado por quê? Não se assuste não, você tá falando certo. A questão é o seguinte, a questão é que nós devemos, se quer alguma coisa na matéria, temos que agir na matéria, né, também. Isso é uma lei, é porque às vezes a pessoa tá no mundo, olha, você tá no mundo, todo mundo, aí a rodada de cerveja para todo mundo, paga 300, 400 reais na rodada de cerveja. Aí quando o cara vai para a igreja pedir uma benção a Deus... Até o bruxo fala, olha, é 700 reais, por exemplo. A pessoa paga 700
R$ 700. Eu conheço muita gente que paga R$ 700. Mas para conhecer o pastor Joilson, não, ninguém que. Mas não vamos trazer isso para cima de mim, não. Mas vamos dizer assim, uma pessoa, por exemplo. Vamos passar outra. Vamos para outra pessoa. Aí a pessoa vai pro bruxo. Aí o bruxo diz 1.000 conto. Olha, pra você ter ideia, tem uma irmã que tá nos ouvindo agora, que o bruxo pediu a ela R$ 50 mil. Me dê 50 mil reais. E a coitada não pode, né? Então, ou você me dá, ou vai ficar pior o caso, né? Vai nada, aí não. Aí eu disse, não vai. Mas aí, quando você tá com Deus, quer fazer um voto com Deus, você tem que agir também nessa lei. Isso é uma lei. Vou lhe contar 2 exemplos. Adriana Reis e todos os ouvintes, 2 exemplos. Um chama-se fenômeno da transferência. Inclusive, a gente já conversou e tudo aqui, né? A mulher, o cara queria prosperidade, queria dinheiro e mulher. Eu quero dinheiro e mulher. E falou com o demônio, procurou ele em tudo quanto era canto, não encontrou, até que o demônio apareceu para ele na sala dele e disse: o que é que tu queres comigo? Falou da irmã? Foi, aí ele disse, ele disse: eu quero dinheiro e mulher, quero muito dinheiro e muita mulher. Então o demônio foi embora, quando voltou, disse: eu te dou tudo isso que você está pedindo, agora se você prejudicar a sua irmã. Então houve uma parte material aí do acordo. E muito sofrimento, né? De muito sofrimento, então houve uma parte material. Nesse caso que eu falei do cara rico que mata um boi todo mês, há uma parte material, né? Ou seja, eu te dou e tudo isso aí, ó, você, sua família, seus netos já estão podres de rico. Agora eu vou querer um boi todo mês e eu quero que o meu bruxo viva bem. E o cara, sim senhor, né? Então existe uma parte material. Com Deus é assim, pastor? Quando Abraão fez acordo com Deus, Abraão fez tanta coisa. Abraão deu animais, matou animais. Abraão deu oferta e dízimo a Melquisedeque, que é um anjo. Então Abraão procurou e deu para Melquisedeque. Se Melquisedeque é um anjo, para que Abraão dar dízimo para ele? Por quê? Tem um acordo aí, né? Tem um acordo. Aí teve Jacó fez o voto do dízimo também. Não era lei, não existia lei naquela época. Ou você dá. Não. Jacó fez o voto. Fez o voto e disse: se o Senhor me der e me proteger e me livrar do mal, certamente de tudo que eu ganhar eu vou te dar o 10%. Né? Então, fez o voto. Sansão, o voto era não beber vinho e nem passar navalha, né? Então havia isso. Existia o voto, né? E o voto tinha a parte material e a parte espiritual da coisa. Vamos ver outra pessoa que fez voto. Então, na Bíblia, nós encontramos voto, a lei do voto, que é uma lei que diz: quando votares ao Senhor teu Deus, cumpra, porque existe uma parte de Deus e uma parte nossa. Qual é a parte nossa? Por exemplo, vamos citar um caso bem conhecido na Bíblia, o caso de Ana. Qual foi a parte de Ana e qual foi a parte de Deus? Ana disse: se Deus tirar a minha vergonha e me der um filho, eu darei esse filho ao Senhor. Então, quando veio Samuel veio, assim que desmamou, Samuel foi entregue no templo. Quem criou Samuel foi o sacerdote, que era o tipo de padre da época, né? Quem criou Samuel foi o sacerdote, não foi Ana. Samuel já cresceu dentro da igreja, dentro do templo. E Ana teve vários outros filhos, mas o primeiro ela cumpriu. Então, e também ter cuidado com votos loucos, votos doidos, né? E também o que pedir. Exemplo. Que às vezes a pessoa... Sim. Pode falar. Pode falar. Alô? Pode falar. Prometendo. Oi, pastor, acho que tem alguém ligando. Sim. Então, às vezes a pessoa não vai cumprir o que está prometendo. Agora tenha cuidado com o que você promete. Às vezes você promete uma coisa que você não pode cumprir. E também tem alguns pedidos doidos. Por exemplo, eu vou fazer um voto para a sogra morrer, ou para o marido de ciclana morrer para eu me casar com ele, né? Então esses votos Deus não cumpre, né? Mas e outra coisa, o voto é assim: eu quero ir para Fortaleza, Ceará. Se Deus me der
condições de eu ir para Fortaleza, Ceará. Eu chegando lá, eu vou na igreja e vou dar uma oferta de R$ 20. Aí de repente um amigo passa: oi, Jailson. Eu digo: oi, rapaz, eu vou para Fortaleza amanhã, quer ir comigo para passear? Eita, eu vou. Aí o cara vai, aí chega lá em Fortaleza e diz: eita, eu fiz um voto a Deus, mas esse meu amigo, ó, apareceu de repente, nem precisava fazer o voto. Mas esse amigo já foi enviado pelo voto, você tá me entendendo? Mas eu disse que eu ia lá na igreja de Fortaleza, a igreja central de Fortaleza, e disse que ia dar R$ 20. Então, eu não vou dar 20 não, eu vou dar só 5. Aí, quer dizer, esse tipo... não, mas não foi Deus, foi meu amigo que foi para Fortaleza. Sim, mas você fez o voto que se aparecer condições, queira ou não, apareceu condições, né? Entendeu? Aí a pessoa faz um voto para casar, eu quero me casar, tal, aí aparece Chiquinho. Só tem tu, vai tu mesmo. Tal, mas casou. Então, tem que cumprir. E é uma lei que, se você souber utilizar, quebra maldições e ganha muita prosperidade, muita vida. Agora, se não souber, se complica, né? Como casos de família inteira que ficam cegos, porque alguém fez um voto a Santa Luzia e não cumpriu, ou pegou a parte negativa dos santos, né? Ou questão de espíritos hereditários. Por exemplo, alguém fez um voto a uma entidade da Baixa da Égua, e essa entidade vem pedir as contas, né? Entendeu? Porque tem a parte para pagar. Exato. Então, o acordo, os votos não são feitos com Deus, não. A pessoa pode fazer voto com Deus, voto com o santo, voto com o espírito, voto com a entidade. Agora, tenha cuidado com o que você faz, o acordo, né? Falando com cuidado, posso falar mais de um vídeo? Tem bastante irmão querendo ligar, né? Não, eu tô lhe ouvindo, não tem ninguém ligando, não. Eu vou falar rápido e eu sei que as irmãs querem participar também. Eu vi um vídeo do senhor falando sobre macumbas, né? E uma das coisas que mais eu fiquei chocada nesse vídeo foi que uma irmã, quando ela tinha 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade, ela fez um voto com uma entidade para um marido de uma mulher vir para ela, né? E essa irmã falou que quando ele veio, ele não era a mesma pessoa. Ele veio muito diferente. Inclusive, ela está nos ouvindo, ela mora na Espanha, né? Ela está nos ouvindo. Isso me arrepiou. Irmã, eu tô falando porque foi um caso que chamou muito a minha atenção, e a gente está comentando de votos e tudo mais, então é por isso que eu tô comentando também. E ela disse que quando ele veio, ele só brigava, né? Só tinha ele tentou matar ela várias vezes, né? E veio parecer outra pessoa. Até fazer amor com ela era parecer outro homem que fazia, não era ele, né? Mudou tudo, né? Ela doida para pegar o cara e fez tudo quanto era macumba, né? Mas o cara veio acompanhado. Até que alguém disse para ela: fuja, porque ele vai tentar matar você. E ele tentou matar ela, ela fugiu. E o cara não voltou para a ex-mulher, né? Arrumou uma terceira. E hoje essa mulher, ela entrou em conflito, ela arrumou um casamento muito bom, mas tem um espírito perseguindo ela. Preste atenção na história, vamos lá. Tô aqui, uma mulher era doida pro Chiquinho. Chiquinho era casado. Então ela fez tudo que era macumba para Chiquinho separar e vir para ela. Tá compreendendo? Estou entendendo. Então Chiquinho separou e veio para ela. Só que quando veio para ela, ele veio acompanhado. Quem quiser segurar marido na macumba, pode segurar, o mundo é livre. Agora saiba que ele vem acompanhado, né? Se ele vier acompanhado com o Espírito Santo de Deus, amém. Mas se ele vier acompanhado com o Exu, lascou. E esse cara veio acompanhado com o Exu, porque era um feitiço. Deus não quer nada de feitiço. Então esse cara gerou uma fixação nela, batia nela, amava ela, mas machucava ela. E qualquer fofoca, qualquer conversa era o suficiente para ele puxar uma arma, bater nela e tentar matá-la. Até que alguém disse: fuja, porque ele está muito violento, ele vai tentar matar. Até para fazer amor, o cara não era o mesmo, eram diferentes. Ele era diferente, né?
A voz mudou, o olhar mudou, tudo mudou. Veja que perigo, né, Adriana? Aí ela fugiu. Hoje ela mora, se não me engano, na Espanha. Eu tô até orando por ela, tô aqui com pedido de oração. Então chegou na Espanha, ela conseguiu um homem muito bom. Maravilhoso. Mas aí, esse espírito que separou, porque esse cara que estava atrás dela não conseguiu mais ela, mas pegou uma terceira, não voltou para a mulher. A mulher com 2 filhos e tal. Então esse espírito que separou a primeira, segue ela. Então quando ela arrumou esse homem muito bom, o espírito atacou e separou desse homem muito bom, né? E então ela está sendo perturbada por esse espírito que ela invocou para separar o cara. O espírito ganhou legalidade de perturbar ela, porque ela pediu para separar e ele separou. Você entendeu? Estou entendendo. Então como desfazer isso? Olha só a rascada que a pessoa se meteu. Então tem que afastar esse espírito, senão ele vai ficar sempre perturbando a vida dela. Ela, né? É a mesma coisa da pessoa pedir para um demônio matar uma pessoa. Chamou o Exu, mandou o Exu matar, o Exu mata. Porém, esse Exu vai ficar perturbando a vida da pessoa e é capaz de matar alguém da família dele. Então tem que ter cuidado com esse negócio de muita espiritualidade. Isso muita gente se complica, porque acaba fazendo voto e pactos. Aí depois quer desmanchar no estalar de dedo. Não desmancha assim não. Às vezes tem caso que vai mais de anos, né, pastor? Tem caso que vai 2, 3 anos e tem que ser com muito cuidado para que a entidade não mate a pessoa. Porque se a pessoa for mexer com a onça, com a vara curta, ela pega. Então, não adianta ficar catucando. O cara tem um voto, o cara fez um voto com um espírito, o espírito deu tudo que ele pediu. Aí agora o cara vai para aquela igrejinha do Reteté do Pulo do Gato, naquela garagem que tem na casa, aceita Jesus, pronto, acabou. Não, acabou não, que o espírito vai dizer, gente, o carro zero que ele anda foi eu que dei, a mulher que ele tem foi eu que dei, os filhos que ele tem foi por causa de mim, a empresa que ele tem foi eu que dei. Peraí, e aí, como é que a gente vai fazer? Lembra que ele disse para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorar, porque tudo isso me foi entregue, isso me foi entregue, eu tenho direitos. Então, ele tem um direito. Então, aí é onde está a libertação. Quando o cara cai na real e com sabedoria de Deus, tenta desfazer esse pacto sem ter o perigo de alguém morrer, entendeu? Entendi. Ou de ficar totalmente pobre. Tem aí o caso da irmã da Bahia, que ela era uma mãe de santo muito poderosa, era a maior criadora, uma das maiores criadoras de porcos da Bahia, e quando ela se converteu, todos os porcos dela morreram numa noite só, né? Todos os porcos dela morreram numa noite só. Assisti o testemunho dela, que ela começou como uma freira, ela virou freira, só que ela viu os santos falando com ela, tal. Aí ela acabou na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, e aí fez pacto com tudo que era espírito, e aí ela se tornou uma das maiores criadoras de porcos da Bahia, né? E quando ela resolveu ser evangélica e se converteu, uma noite só foi suficiente para todos os porcos amanhecerem mortos, né? Ai. E ela conta o testemunho, e aí vieram as dívidas, a fazenda não deu para tocar por causa das dívidas, não tinha mais. Olha, e vai rápido, né? A pessoa falece, ela entra em falência muito rápido, da noite pro dia. Você tem que fazer uma maneira, existe forma da pessoa fazer, contornar e não perder, entendeu? A minha coisa? Sim. Existe forma sim, porque em tudo há lei. Se há uma lei, então existe outra lei que pode retê-la. Existe uma lei que pode retê-la. Então, agora tudo isso mediante Cristo. Sem Cristo a gente não podia fazer nada. Mas com Cristo, a pessoa pode se libertar. Tenha cuidado com muitos votos, muitos pactos, né? Porque os filhos dos pactos são alterados. A pessoa faz um pacto para casar, aí os filhos nascem alterados, entendeu? Sim. Alterado assim na fala, na inteligência, alterado em alguma coisa do físico ou da mente, né? Eu já vi famílias inteiras alteradas, eles são acelerados, são acelerados.
Mas por quê? A mãe dele fez pacto para casar com o pai. Já vi famílias inteiras também, todos derrotados, porque o pai fez pacto para casar com a mãe. Então os filhos, eles sofrem de cara uma alteração. Interessante isso aí, né? Nossa, demais. Essa alteração hormonal, alteração física, alteração psíquica. E o último caso que eu estudei foi um casal que tem 11 filhos. Desses 11 filhos, 9 são alterados, né? Só um é casado e 9 são alterados. Alterados como? Raiva excessiva. Tem um que tem raiva e cai no chão batendo, né? Outro fala. Não é assim, deficiência mental, não. Acelerado, né? Tem distúrbios emocionais terríveis. Então eu saí de um em um estudando. Estudando sem me meter, que eu não fui chamado para me meter. Aí eu ia para fulano. Fulano fez um pacto. Sabe com quem? Sei não. Eu só sei que ela queria casar com fulano, se pendurava na esteia, aí dizia que ia morrer, aí fulano vinha, ela não morria mais, aí fulano ia embora, ela dizia que ia morrer de novo, até que ela conheceu o pai Cicrano e o pai fez um pacto. Aí o cara assumiu e viveu 70 anos com ela, né? Só que os filhos nasceram todos alterados. Os netos ainda escapam, né? Mas os filhos nasceram alterados assim na emoção. Isso acontece, possessão sutil, por exemplo, vamos dizer, a sogra faz um pacto para o filho casar com a nora, aí casa, a nora entra de gaiato, casa, aí o menino nasce normal, porém quando na lua cheia o guri manifesta, o guri tem alguma coisa, sabe? Sempre tem uma alteração. Sempre tem uma alteração. E também acontecem alterações físicas também, como esterilidade, né? Esterilidade, gordura excessiva, magreza excessiva, altura excessiva, né? E também acontece mental, que vão desde casos simples, como depressão, até casos graves, como dupla personalidade concreta, né? Então, esses casos assim, eu passo anos estudando. Às vezes eu estou estudando e o cara nem sabe que eu estou estudando, né? Eu vou na casa do cara, bebo uma água, converso, olho, observo, né? Fulano fez um pacto. E os filhos dela, como é que são? Sim, tal. Qual é o objetivo que eu faço isso? Como fosse um médico espiritual, eu tenho que dar para vocês, Adriana Reis, um remédio bom, né? E uma explicação. Sim. Uma explicação. E nesses casos de filhos alterados, depende da alteração, às vezes é definitiva, até o final da vida, né? Não tem como mudar ou nada. É muito difícil. Pra melhorar. É muito difícil. Se for físico, é muito difícil. Se for mental, é mais fácil. Se for emocional, mais fácil ainda. Mental é quando a coisa se torna concreta. Esquizofrenia, loucura, como é que se diz? Depressão aguda, né? Agora quando é psíquica, ou seja, loucura mesmo, aí não tem mais jeito não, né? E se manifesta, geralmente, a maior manifestação é antes dos 16 anos, né? 14, 15, 16 anos, e lá para os 30 anos aparece novamente essa disfunção. Agora, tudo isso porque quando a pessoa faz um pacto, tudo que você faz depois desse pacto recebe a alteração do pacto. Você está me entendendo? Estou aqui. Vamos dizer, vou repetir, please. Você é uma mulher muito inteligente, né? Adriana Reis, eu quero te agradecer tanto a visita que você fez aqui na minha casa. Muito obrigado, viu? Obrigada. Alcione, Petros te amou muito. Olha, eu gosto muito deles também. Olha, quando se faz um pacto, tudo depois desse pacto é alterado. Eu vou citar o macro. Posso citar o macro? O macro é nós. Tudo que Eva e Adão fez depois do pacto com Satanás foi alterado. Nós somos alterados. Entendeu?
DNA nosso alterou, né? Foi alterado. Total. Quando um pai mata a mãe e os filhos tudinho por causa de ciúme, isso é o demônio. O demônio ganhou o direito de entrar na carne humana. Então, tudo que foi feito depois do pacto de Adão e Eva teve alteração. Exemplo, Caim, que matou Abel, aí as guerras, a gente ficou fraco, nosso DNA ficou meio doido. Então, nós somos frutos de pacto. Eita, que coisa, né, Adriana? Queira ou não, e esse pacto só vai terminar com a morte, né? Aí quando a morte é que dá o tchan final desse pacto, né? Então, o pacto de Lúcifer com Eva dura até a morte do homem. Depois que morre, segue-se o juízo e o homem está ordenado a morrer só uma vez. Então a morte só pode matar o homem uma vez. A morte não pode matar o homem 2 vezes, 3 vezes não. Ou seja, o cara morria, a morte mata. Nascia, não. Nasceu, morreu, acabou. Então aí o pacto que foi feito no Jardim do Éden vai até a morte. A questão dos outros pactos também por exemplo, aparentemente a pessoa fazendo um pacto com o diabo, algum santo, os filhos não são alterados, aparentemente, mas eles são alterados, às vezes gravíssimo. Por exemplo, aqui no Nordeste há muitos casos de cegueira coletiva, ou seja, o irmão nasceu cego, o outro ficou cego com 3 anos e o outro caiu com 15 anos de uma bicicleta e ficou cego, né? Não é uma coincidência demais, não é? Demais. Olha, um nasceu cego, o outro ficou depois de 3 anos e o outro depois de 15 anos cair de uma bicicleta e ficar. É muita coincidência. Então, há um pacto no meio. Pode ter certeza que há um pacto no meio. Então, existem muitos pactos e a parte negativa do santo pega. Por exemplo, a parte negativa de Santa Luzia, cegueira. A parte negativa de Santo Onofre, pobreza. A parte negativa de São Francisco. Tem a parte positiva e tem a parte negativa. Aí, também tem que ver com quem foi feito o pacto. Por exemplo, eu acompanhei uma família. Você acredita que a mãe fez um pacto com um santo, com um espírito, e vem desde a bisavó, todo o primeiro filho é morto. Você acredita? Nossa! Todo o primeiro filho é morto. Então, a neta teve o filho, já fica esperando. Aí, o segundo, terceiro, quarto não. Então, olha só. Então, esse pacto deu direito à entidade de levar sempre o primeiro filho. Isso é uma coisa gravíssima. É uma coisa gravíssima que às vezes ninguém fala, né? Então, vamos ver outros pactos. Por exemplo, um pacto feito onde as mulheres são todas separadas e os homens são bem casados. Também teve outro pacto que eu acompanhei, que todas as mulheres da família eram aprumadas e todos os homens bebuns. Foi um pacto feito com a Zé Pilintra, né? Todos os homens bebuns. Os homens mijam nas calças, cai bêbado, tal. E as mulheres tudo trabalhadora, tudo. As mulheres da família são extremamente ágeis e os homens são tudo derrotados, né? Então já acompanhei família também que aconteceu assim, das mulheres ser todas elas espertas e os homens tudo burro, né? Os homens, isso fruto do pacto, né? Então eu vou puxar agora pela sua massa cefálica, pelas tripas da cabeça. O que é que a Adriana Reis entendeu dessa conversa que eu conversei agora com ela? Tá. Primeiro que todo pacto, você pode fazer pacto com quem você quiser. Tá. Mas você tem que tomar cuidado com o pacto. Porque geralmente nos pactos... Fala pertinho do microfone. Tô falando aqui, pastor. Tá longe ainda? Tá bom. Alô? Então, porque todos os pactos é aquele negócio, né? Toda lei tem a sua reação. Então, é assim. Se você vai fazer um pacto na matéria, né? Para algo na matéria... agora eu perdi o fio da meada. Tô ouvindo. Você entendeu dessa parte aí sobre as pessoas alteradas depois do pacto? Ah, tá. Depois as pessoas... nós já fomos alterados pelo Adão e Eva. Nós já fomos alterados, né? Foi quando a queda de Adão. Nós fomos alterados ali.
Nessa alteração, dependendo se a pessoa, por acaso, procura um santo por alguma coisa, o DNA dela é alterado de novo. É isso mesmo, pastor? Será que é isso? Sim, senhora. E aí vem a parte cremosa, da onde ela fez, vem a parte negativa, digamos assim, vem a parte negativa, da onde ela fez o pacto. Com quem ela fez o pacto? Alô? Tô ouvindo. Vem a parte negativa de quem ela fez o pacto. Aí o senhor está dando o exemplo das crianças que nascem cegas ou ficam cegas na mesma família. Ou é alterado, porque o pacto que a mãe fez, ou quero casar com esse homem, né? Fez o pacto para casar com o pai, ou o pai fez o pacto para casar com a mãe. E aí o senhor dá o exemplo da família que geralmente ou as crianças são cegas, ou ficam cegas de repente, ou porque caiu da bicicleta, ou então, porque todo mundo, só as mulheres trabalham na família, né? Tem a família que só as mulheres trabalham, e os homens são todos, né? Infelizmente todo mundo bebe de fazer xixi nas calças, não é isso mesmo que o senhor comentou? Sim. Então é o seguinte, quando se fizer um pacto, você tem que saber com quem é o mediador, né? E também não saia fazendo pacto doido com tudo que for entidade. Né, pastor? É que assim, né? Toda escolha tem as suas consequências. Sim. Então, quem for fazer um pacto, né, tem que saber que aquilo ali vai ter uma consequência. Sendo uma consequência boa, depende com quem eu for fazer, ou uma consequência ruim que vai gerar pela minha família e a minha geração inteira. É porque é o seguinte, é uma lei. Você está invocando uma lei do acordo, e nessa lei do acordo você tem a sua parte e a parte do outro, né? Aí o outro faz a parte dele. Agora, se o outro não fez a parte, aí você está livre. Ou seja, alguém fez um pacto para casar com João, aí não casou com João, aí está livre. Mas se a pessoa fez um pacto para casar e não disse que era com João, mas com qualquer cara, aí então ela não está livre. Ela casou, então ela vai ter que cumprir. Tá me entendendo? Tô entendendo. Esse pacto pode ser com Deus. Inclusive a Bíblia diz que Deus cobra. Mas o diabo é pior ainda. Ele cobra e tira. E sempre leva mais. Pessoas que fazem grandes pactos, elas costumam ter 3 avisos ou 4 antes de haver o ataque final. Tem uma pessoa que eu não quero dizer o nome, mas eu acompanho da mídia, que ela fez um pacto e ela já teve 2 avisos. O avião dela tentou cair 2 vezes. Um raio caiu no avião, né? E eu estou notando que isso é um aviso de alguém que está dizendo, eu tenho direito. Você está me entendendo? Uhum. E aí, como eu não tenho nada a ver com o caso, então fico quieto. Mas já estou observando. E primeiro aviso, ó. Aí falei até com a senhora, isso é um aviso, senhora. Eu não estou torcendo, não. Estou torcendo para ela escapar, entendeu? Porque a gente não está torcendo pelo demônio, a gente está torcendo por Jesus, né? Mas, pastor, vamos supor que essa pessoa fez um pacto, tá? E essa pessoa, porque filhos quebram a maldição. Quebra. Se por acaso essa pessoa fez um pacto e por acaso ela tem filhos, ou ele tem filhos, aí a criança não deixa. Essa maldição? Quebra. Ou porque, não? olha, isso é fantástico. Filhos quebram maldição. Cristo veio como filho para quebrar maldição. Eu estou perguntando por causa disso, né? Se, por exemplo, ele ou ela fez esse pacto, já recebeu esses 2 avisos, por exemplo. E aí, se por acaso tem criança, se ela ou ele tem filhos, pode quebrar essa maldição, pastor? Pode, porque... Por isso que o demônio não gosta de criança, porque criança, ela traz consigo a sua sorte. Mesmo eles dando esses 2 avisos para ela ou para ele... Na verdade, a entidade vai tentar, né? De todo jeito ela vai tentar. Mas a criança pode, no mundo espiritual, intervir. Como é esse negócio, pastor, no mundo espiritual? Exemplo, eu tenho um amigo muito chegado que a gente pegou uma briga com o mundo espiritual do irmão dele. Um Exu contratado foi enviado para matar o irmão dele. E quando eu cheguei na casa do irmão dele, a mãe falou: olha, eu tô vendo um cachorro preto e tal. Aí eu digo: tá bom. Aí eu chamei o cachorro preto veio, né?
Aí ele danou um focinho na minha cara, um funcisão enorme na minha cara. E eu olhei nos olhos dele. Quando você olha dentro dos olhos do demônio, você sabe mais ou menos o que ele quer fazer, né? Aí a mãe disse: pastor, esse demônio aí, esse Exu aí, veio arrumar uma rapariga pro meu filho. Eu digo: não, veio não. O seu filho tem rapariga porque quer. Mas esse demônio aí veio matar seu filho. Que é isso, pastor? Foi. Ele veio matar e ele disse pra mim que vai quebrar a perna esquerda dele antes de matar. Aí a gente começou a fazer orações, aí depois a família relaxou. Aí veio o demônio e quebrou a perna dele no lado esquerdo. Essa coisa a gente não pode relaxar, né, pastor? Você tem que começar pelo fim. Isso é uma guerra. Aí o demônio veio, quebrou a perna dele no lado esquerdo, o que eu falei, rachou a cabeça dele, né, num acidente. E aí a família viu que era verdade o que eu tinha falado. Entraram em desespero, eu fui para o hospital, fiquei fora do hospital. Ele vai viver, ele vai viver, ele vai viver em nome de Jesus. Aí ele viveu, mas aí começamos uma briga tremenda com esse espírito, né? E teve um dia que, sonhando, o irmão dele sonhou com um cara montado num cavalo preto, o cara jogando vergalhões de aço para pegar nesse cara que a gente estava orando, né? Então esse cara era como se fosse um desenho. Não tem aquele Vingador, né? O Vingador e o menino da caverna do dragão. Pronto. Tô todo arrepiado. Era como se fosse aquele Vingador. Ele fica jogando raio, né, nos caras. Tchum, tchum. Então o bicho apareceu de cavalo preto, jogando lanças de aço no irmão desse meu amigo, que eu tava orando por ele. Então, e ele dizia: se esconde, rapaz. E o cara meio leso: se esconde, olha ele aí. Aí ele vinha com um cavalo, tchum, jogava uma seta de aço. E então esse meu amigo puxava o revólver e atirava nele. Pá, pá, pá. E ele jogando seta e o amigo pá, pá. E uma briga danada, durou a noite todinha essa briga, né? E aí, quando ele veio me contar, eu disse: a briga tá feia, mas nós vamos vencer. E eles: pastor, o que tem eu a ver com meu irmão? Eu disse: você tá defendendo ele no mundo espiritual. E graças a Deus, esse demônio foi vencido e tudo voltou ao normal, né? Graças a Deus. Foi uma briga muito feia. E a gente pensou que o cara não ia escapar, não. Tanto da macumba quanto do acidente, né? Aí, então é o seguinte: no mundo espiritual, nesse caso aí, o irmão defendeu o outro. No mundo espiritual, o filho defende mãe, defende pai, né? Então, nesse caso aí, dessa mulher, ela tendo filha, então ela está mais protegida. Não é 100% não, mas ela está mais protegida, né? Ela tá mais protegida. Tá sozinha, né? Agora, tem várias maneiras de você tirar a força do espírito, né, e deixar ele na dele lá, tá entendendo? Então, por exemplo, tem uma fazenda, a fazenda tá aparecendo espírito, tem como você, se não conseguir tirar da fazenda toda, deixar só num lugar. Você tá me entendendo? E aí vai. Tô entendendo. E são técnicas antiguíssimas, isso usado muito tempo atrás. Então, o que eu quero dizer para você é que existe um mundo espiritual, que você se alie com Deus, peça a Jesus, que quem tem para te dar é Jesus. O diabo veio roubar, matar e destruir. Então, se ele faz alguma coisa, ele faz nesse sentido aí, para matar, roubar e destruir. O que adianta um cara fazer um voto com o capeta para casar com a mulher, aí nascem os 3 filhos alterados, né? Aí os 3 filhos são formados, doutores. E quando essa mulher vem, ela não vem sozinha, né, pastor? Não vem, mas ela é uma boa pessoa, ela entrou de gaiata no navio, né? Mas a vida virou um inferno pro cara que fez o voto. O cara faliu e ficou dependendo da própria mulher, né? Que ele fez o voto. Incluindo aí, no meio dessa história toda, teve uma pergunta nas mensagens da rádio que o rapaz perguntou se tem condições de fazer algum ritual para tirar espíritos de hotéis, de algum Tem sim. Se como é que faz, alguma coisa do tipo. Tem sim. Tem sim. Um hotel, né? Agora tem que ver, tem lugares, eu vou deixando bem claro, tem lugares que ninguém consegue tirar. Eu falando isso, o cara falou pra mim, porque você não acredita no poder de Jesus. Eu acredito no poder de Jesus, sim. Quem sou eu sem o poder de Jesus, né? Mas eu quero desafiar qualquer pastorzinho, teólogozão, para ir lá em Israel tirar a maldição de Jericó. Eu quero, qualquer um que estiver me ouvindo, por favor, vá lá em Israel tirar a maldição lá de Jericó. Não tira,
Não tira porque você não é maior do que Josué. Josué foi quem botou. Então ali vai até o final dos tempos, né? Então tem lugar que não tira. Agora tem outros lugares que tira. E tem outros que o cara pode jogar só para um lado. Por exemplo, um hotel. Aí tá aparecendo um fantasma, você bota num quarto só o fantasma. Entendeu? Agora, como é que faz isso? Como é que faz isso? Isso aí é as cenas dos nossos próximos capítulos da novela. Então tá, porque eu quero saber mais sobre isso. Isso é interessante. Ficou curiosa, né? Toda mulher curiosa. Ficou curiosa. Não, mas tem, por exemplo, uma fazenda enorme. Então, a fazenda enorme, se tiver aparições, geralmente fazenda que tem tesouro tem aparição. Aqui na Paraíba tinha a fazenda da irmã do pastor Josa. Aí a fazenda da irmã do pastor Josa aparecia lá uma procissão na lua cheia, né? Na procissão, todo mundo via, mas não via. Ou via, mas não via. Aquela Ave Maria, Ave Maria. Tinha mais ou menos umas 100 pessoas na procissão. Aí todo mundo morria de medo, né? Quando chegava perto da lua cheia, aí o cara andando no sítio, Ave Maria, Mãe de Jesus. Aí o pastor veio me contar. Eu digo, rapaz, lá tem tesouro. Lá tem tesouro. Por que, pastor? Eu digo, tá aparecendo esse negócio aí, tem tesouro. E como é? Eu digo, pô, vamos lá e Deus mostra, a gente pega o tesouro para nós. Aí ficou com aquele negócio, amanhã nós vai. E aí já passar o tempo, passou mais de ano. A gente amanhã. Aí até que chegou um pessoal lá da Bahia, uma mulher e 3 caras. Aí a irmã do pastor tinha vindo para Campina Grande, que não aguentava ficar na fazenda muito grande. Aí deixou um velhinho lá com a velhinha, né? Aí chegou os caras da Bahia. Ô, seu velhinho, como é que você? Eu vou bem, graças a Deus e Nossa Senhora. Como é que vai você? Ah, vou muito bem. Ô, seu velhinho, eu queria ver aquela pedra ali, aquela serração ali. O senhor pode mostrar pra mim? Eu posso, menino, eu posso. A velhinha tinha saído pra pegar a aposentadoria e o velhinho foi mostrar as pedras pros caras. E ficou a baiana, mais 2 caras. Disse, não, eu vou ficar aqui no carro, pode ir. Aí o velho pensou, na minha casa só tem um pote e um radinho velho daquele de pilha. Quem é que vai levar? Ninguém vai roubar. Não vai roubar, não. Aí o velho subiu a serra, né? A serra com ele. E enquanto isso, a baiana rolou uma pedra enorme na frente de casa. Aí tinha uma botija enorme, daquela forma de água de 100 litros, ou mais, de 200 litros. Né? Então, eles tiraram tudo que tinha dentro da forma. Aí deram sinal, o cara voltou. Ô, seu velhinho, eu tô indo embora, os meninos estão chamando. Ei, tá certo, quer ver mais não? Não, tchau. Foram embora. Aí depois, quando o velho chegou e viu a pedra rolada, olhou para debaixo da pedra, tava a botija vazia, né? Aí chamou a dona foi lá, olhou. Foram no hotel da cidade, só tem um hotel na cidade, né? Aí o cabra disse, vê o pessoal da Bahia aí. Chegaram puxando uns 2 sacos de coisa. Disse ele que era terra, não sei o que lá que ele tinha pego. Pagaram e foram embora. E você não pegou não a placa não? Tá? Não. Então, os caras pegaram a botija, né? Então, tem terras que tem tesouro. Então, toda terra que tem tesouro tem aparições. Por quê? Vou lhe explicar. Posso explicar? Pode. Pois peça aí, pastor, me explique. Pastor, me explique. Dentro dessa botija tinha algumas moedas que foram dadas na procissão, entendeu? E essas moedas gravaram a procissão. Então na lua cheia aparecia Ave Maria, que era exatamente na procissão, que a moeda devia estar no bolso de alguém, né? E gravou com um CD, grava um momento. Você está me entendendo? Estou. Então, quando se botar essa moeda dentro da botija, a moeda ficou lá. E aí, as pessoas são mais sensíveis. Na noite de lua cheia, as pessoas ouviam. A moeda mesmo contava a história dela, né? Olha. Não é interessante isso aí? Muito. Isso é a teoria da absorção. A teoria que os objetos, lugares absorvem coisas. E essa moeda absorveu a procissão que passou, ou seja, foi uma procissão tão bonita,
que quem tava com ela no bolso tava amando, entendeu? Eu já participei de procissão e tinha procissão de arrepiar o cabelo do sovaco, né? 200 pessoas, bonito demais, né? E a moeda devia estar no bolso de alguém e essa moeda foi gravando, né? Gravando, e por isso que quase todo mês as pessoas ouviam a procissão, né? Ouviam a procissão. Olha, muito interessante. Muito interessante. Não era que os demônios, espíritos, fizessem a procissão, não, entendeu? Entendi, pastor. Imagina as almas, não. Foi a moeda que estava no bolso de alguém na hora da procissão. E aí essa moeda gravou. Aí dali o cara tirou a moeda, botou dentro da botija. Aí ela ficou lá. Com o tempo, na lua cheia, como a lua cheia tem muita força, aí os sensíveis ouviam, né? Então é o seguinte, agora a fazenda que tem espíritos mesmo, a pessoa deve respeitar primeiro, né? Deve respeitar primeiro. E aqui mesmo, aqui na Paraíba, não foi, senhor? Um grupo de ladrão fugindo da polícia, se esconderam na mata e encontraram a comadre Fulozinha, né? A comadre Fulozinha deram uma surra que eles se entregaram na polícia. Foi no jornal, não foi, senhor, que tu visse isso? É um demônio de mata, né? E ele não gostou que o ladrão fosse se esconder na mata dela. Então ela tem um chicote, ela começou a chicotear os caras. E os caras se entregaram, né, à polícia com medo dela. Então, nas terras que tem espírito... Alô, Adriana? Estou ouvindo aqui, pastor. Na terra que tem espírito, você deve respeitar. Né? Respeitar quem está ali. Não sei quem for. Que Deus respeitou o diabo, por que você não respeita? Inclusive, quando o arcanjo Gabriel brigou com Satanás e pelo corpo de Moisés, aí ele não amaldiçoou Satanás, ele respeitou. Ele disse: o Senhor te repreenda. Aí Deus mandou Miguel sentou o cacete e passou, né? Mas aí não adianta você chegar num lugar e ficar chamando todo mundo pro cacete, não. Você não sabe quem tá ali, não. Entendeu? É perigoso, né? Perigoso. Aí tem os chamados rituais e contra-rituais. Então, num lugar desse, se você tá numa mata, nota que tem espíritos pesados, peça licença e saia. Entendeu? Porque tem lugares que esses espíritos matam a pessoa e desaparecem com o corpo. Aconteceu. Já aconteceu muito. Se você colocar no YouTube, corpo de alpinista some, aparece morto. São os espíritos que matam. As pessoas não se acordam para essa realidade, né? Agora, para ele não fazer isso, o que é que você deve fazer? Aí tem como você se proteger. Proteção, né, pastor? Tem como proteger, sim. Então vai para um lugar que é duvidoso, então tem como proteger. Como é que é, pastor? São as cenas das próximas novelas. Quando ele ia caçar na mata, ele sempre deixava até uma moeda no pé de uma árvore. Não, geralmente os antigos deixavam moeda, comida ou a primeira caça, né? Ou seja, o cara vai matar passarinho, aí o primeiro passarinho ele não levava. Em respeito, ele deixava na árvore. Aí ninguém mexia com ele, né? Isso aí eu acompanhei de perto. Foi modernizando demais, modernizando, né? Tudo moderno, tudo moderno. Mas essa modernidade todinha, essa modernidade todinha nossa não tira a realidade espiritual. Eu tava vendo aqui no YouTube um hotel moderno, cheio de câmera, e barulho dentro dos quartos, fantasma, né? E pessoas amanhecendo mortas. Até para se cortar um cabelo. Eu lembro minha avó, ela não cortava cabelo com qualquer pessoa naquela época, porque mas ela tá dizia certo. que não era bom qualquer pessoa passar a mão na cabeça da gente. Tá certo. Ela dizia, depende da forma até que a pessoa tá, se tá muito nervosa, não é bom nem cortar o cabelo. Se tá menstruada, não corta o cabelo, não, o cabelo fica duro. Entendeu? Quem já tem cabelo duro é que fica de furar. Então ela fazia muito isso, sabe? Não cortar o cabelo. Pra comer, não se comia na casa de qualquer pessoa. O ser humano hoje, porque tem um computador, porque tem uma televisão, se acha muito acima das coisas,
Mas não é não. O mundo espiritual continua vivo, né? Nesse hotel aí que eu falei, um hotel chique, com câmera em HD, um circuito fechado com mais de 100 câmeras, eles estão tendo problemas incríveis. Barulho dentro dos quartos, pessoas apanhando dentro do quarto. Então, se não chamar uma pessoa para tirar essa entidade ou deixar ela só em um quarto, né? Você escolhe um quarto daquele e deixa ela só num quarto. Você tá me entendendo? Tô entendendo. Nesse quarto aí você guarda papel higiênico, guarda produto de limpeza. Mas aí, se não fizer isso, esse espírito vai fazer, vai aumentar. Como assim, pastor? Como é que é? Pega o espírito, coloca dentro daquele quarto e usa aquele quarto como guardar produtos? Ou seja, vamos dizer que você tem um hotel com 100 pessoas, 100 quartos, 100. E tá havendo problema nos quartos, pessoas estão levando porrada, estão sendo assombradas. Então, tem como você pegar, tirar. Se não conseguir tirar, porque possa ser que ele tenha algum direito de estar lá, tudo bem, você dá o direito dele, agora só que manter ele só num canto. E ele não pode sair dali. Não pode. Se o sacerdote souber agir direitinho, ele não sai dali. Eu sei que tem um prazo, mas esse prazo é muito longo, depende do espírito, né? Aí fica só... Longo quanto tempo? Bem, depende da forma que for se usar para prender, depende da forma do espírito, então não se pode dizer o tempo não. Porque tem alguns que você prende por 10 anos, outros você não consegue prender por 1 ano. Depende da força da entidade e depende da forma que o sacerdote for usar. Pode se prender com água, pode se prender com moeda, pode se prender com muita coisa, né? Sim. Isso também acontece em famílias, ou seja, tem 5 membros da família recebendo 5 espíritos, recebendo espírito. Então você pode concentrar em um esse problema dos 5, né? Tá entendendo? Agora concentrar assim para tirar, porque se deixar mata. Entendi. Aí concentrando em um, quando tirar nele, aí os outros 5 são livres. Estão livres. Mas o que acontece é que o mundo espiritual é vivo. E o mundo espiritual chama a pessoa toda hora para fazer acordo. Vamos fazer um acordo? Bora? Vamos lá. Porque vive de acordo também, né? É a legalidade deles, né, pastor? É a legalidade deles. Adriana, eu gostaria que você fizesse uma oração e vamos continuar a nossa programação. Daqui a pouco é a Santa Ceia. E eu queria que você orasse por todas as pessoas que estão mandando pedido de oração pelo Zap para nós, para que Deus abençoe todos que estão nos ouvindo. Você pode fazer? Posso sim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso reino, seja feita a vossa vontade, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, abençoe-nos esta semana, abençoe as pessoas que estão doentes, abençoe as pessoas que estão desempregadas, proteja as pessoas que estão confiando nas drogas e precisam da sua salvação. Senhor, proteja o nosso pastor, irmão, pai, Joilson de Assis e a sua esposa poderosa, a irmã Alcione. Proteja as crianças dele também, Giovana e Petros, para que continue a família feliz, que dê, por favor, Senhor, proteção a esse homem, ao pastor Joilson de Assis, para que ele continue cuidando de nós, continue orando por nós. Oramos a Ti para agradecer pela dedicação do pastor Joilson e agradecer também pela paciência da Alcione conosco, porque toda hora ligamos, toda hora estamos desesperados e sabemos que ela é uma esposa a qual dedicada pelo marido. Por favor, proteja essa mulher com a bênção do Senhor. Abra as portas para o pastor Joilson de Assis com as suas bênçãos, Senhor. Assim como o nosso pastor Joilson de Assis vai progredir, nós também, que somos membros da igreja, vamos progredir. Vamos progredir na saúde, vamos progredir nas finanças, nos trabalhos, vamos progredir nos milagres. As irmãs que estão com os filhos com drogas, o marido até no álcool, nós vamos progredir, que vão ser libertos todas essas pessoas
As pessoas que estão nos hospitais agora vão ser libertas. Seja lá qual for a bênção que precisamos. Eu sei que o Senhor vai abrir as portas do céu e vai dar na nossa mão. Porque nós não vamos conseguir, mas é o Senhor que vai conseguir para a gente. Por isso que nós vamos ter a bênção. Porque não é por nossa força, mas o Senhor vai pôr do nosso lado, vai pôr perto da gente e nós vamos pegar essa bênção. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, Adriana Reis. Jesus te abençoe e te ilumine. Tudo de bom na tua vida, viu? Amém. Obrigada, viu, pastor? Na vida de Dona Célia, na vida de Fabiana, na vida do Terêncio e na vida do seu esposo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Adriana Reis. Você aí da Inglaterra, amém, muita bênção na tua vida, viu? Amém. Obrigada, viu? Tchau, paz e luz.